Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Saudações a todos os irmãos da Palavra de Deus, sejam bem-vindos ao estudo de número 8 da lição de escola sabatina do dia 22 de fevereiro de 2025, onde será abordado o tema da educação com relação ao lar, aos filhos e aos pais. E o tema de hoje é disciplina e ordem. Temos aqui no costume de fazer a leitura do verso áureo da lição. Diz para nós aqui em Provérbios 29:17: castiga teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Esse verso, ele é muito, nos nossos dias atuais, ele entra muito numa polêmica, entra muito numa discussão onde existe uma controvérsia dos valores, as inversões de valores que, ora, nessa atualidade estamos vivendo. A Bíblia também aborda outros versos da Bíblia em Provérbio. Eu vou até fazer menção da leitura para os irmãos antes de começar o estudo. Diz aqui no capítulo 23, o verso 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então os irmãos vejam aqui que até mesmo a Bíblia, pela aprovação de Deus, aqui o conselho inspirado, dá a entender para nós que o fato de você muitas vezes dar uma disciplina para o filho, a ponto até mesmo de usar a vara como disciplina, ou algumas vezes você usa a disciplina de forma diferente, deixando a criança ali num cantinho para pensar, que é o chamado castigo da reflexão, onde a criança então vai ter um momento para ela parar e pensar no que ela fez. E nós sabemos que na antiguidade os pais mais conservadores usavam vários métodos, inclusive o da vara, como aqui está falando na Bíblia. Eu tenho até um outro verso aqui que fala para nós, em Provérbios 29, verso 15, onde diz para nós aqui: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então vejam que mais um texto da Bíblia, tendo a aprovação de Deus de que se você usar a vara, é lógico que não com o intuito de espancar uma criança, de fazer com que essa criança seja maltratada, mas sim ela sentir o peso da autoridade que cabe aos pais tê-la diante dessas crianças. Então vamos na primeira pergunta, onde diz para nós aqui: que fator é importante para que os adultos saibam disciplinar e ordenar? Então aqui é revelado para nós um fator muito importante para que seu exemplo seja de molde ao filho interpretar que você é o dono da situação. Vamos à nota. O primeiro preparo dos filhos é assunto de todos, que todos devem estudar cuidadosamente. Precisamos tornar a educação de nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende em grande parte da educação que lhes é dada na infância. Devem os pais e tutores manter eles mesmos pureza de coração e vida, se quiserem que seus filhos sejam puros. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar a nós mesmos. Então, como mestres do lar, poderemos ensinar a nossos filhos, preparando-os para a herança imortal. Então, qual é o conselho aqui? Um fator importante? Primeiro, nós temos que nos autodisciplinar, nos educar, nos preparar para dar o preparo, então, para os filhos. Porque as dificuldades, as tarefas do dia a dia vão ser inevitáveis. E assim os pais devem então ter esse preparo individual, tanto o pai como a mãe, para então chegar até os filhos.
Vamos fazer aqui a leitura ainda de Provérbios 25, 28, que é o texto dessa primeira pergunta, dizendo para nós aqui: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, se você não tiver domínio de si próprio, domínio da situação, então você não vai ser capaz, então, de dar a educação devida para os teus filhos, ainda que não haja perfeição em cada um de nós. Passamos para a segunda pergunta. Por que é importante educar corretamente o primeiro filho? Vamos ver o que nós temos aqui em Provérbios, capítulo 4. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Então, nós vamos ver aqui na nota que a importância de educar bem o primeiro filho trará um benefício para aqueles pais que vão ter mais filhos ainda. A nota diz aqui em Orientação para a Criança, página 27. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratados pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. Quer dizer, o exemplo desse filho mais velho pode determinar também um bom exemplo para o segundo ou terceiro ou mais filho. Então, o exemplo do primeiro filho pode então influenciar no segundo filho, para bom ou para mal. Terceira pergunta aqui para nós. Por que razão muitas crianças se tornam impertinentes ou irrazoáveis, né? Ou crianças irritadas? Provérbios 15, verso 33, vamos ver o que nós temos aqui. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Temos também em Provérbios 22, verso 4, dizendo para nós: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, diante desses versos, nós vamos ver o que tem preparado para nós na nota dessa pergunta que foi feita agora. Não as ponhais em exibição diante das visitas, como se fossem prodígios de engenho ou sabedoria. Antes, deixai-os, tanto quanto possível, na simplicidade de sua infância. Uma das grandes razões de tantas crianças serem imodestas, ousadas e impertinentes é que são notadas e louvadas demais, e seus ditos espertos e penetrantes são repetidas aos seus ouvidos. Esforçai-vos por não censurar indevidamente, nem cobrir de louvor e adulação. Satanás semear-lhes a cedo demais no jovem coração a semente do mal, e não deveis ajudá-la em sua obra. Então aqui o conselho é que nós não devemos ajudar Satanás na obra de estragar os nossos filhos. Então, aquela história de que a gente elogia muitos filhos, né? Ele pode ser muito esperto, ele vai ser muito esperto e vai captar essa mensagem e poderá não fazer bem para a educação dessa criança ou desse jovem. Então, o conselho aqui é que as crianças devem ser deixadas na sua simplicidade, sem dar muito ênfase nessa questão de adulação, de muito elogio, porque senão podemos estragar nossos filhos. Então deve haver o equilíbrio dos pais, né, nessa questão, nesse quesito da educação para com os filhos. Na quarta pergunta, nós temos aqui: que atitude errônea dos pais destrói a felicidade e ânimo dos filhos? Então, vamos ver qual é a atitude errônea que os pais podem
destruir a felicidade desses filhos. Efésios, capítulo 6, verso 4. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o conselho de Efésios é para que nós não devemos o quê? Provocar nossos filhos a ira, porque certamente vão ficar irritados. E a sabedoria tem que vir primeiro do pai e da mãe. No primeiro testemunho para a igreja, página 384, e também orientação para a criança 281, diz para nós aqui que alguns pais suscitam muita tempestade por sua falta de domínio próprio. Quer dizer, na questão da ira para com os filhos. Em lugar de pedirem bondosamente aos filhos para fazerem isto ou aquilo, ordenam em tom de repreensão. Olha, você vai fazer isso, porque senão vai acontecer isso. Então, a forma mais sábia seria, então, de maneira bondosa. Essa é a tentativa sábia do pai e da mãe. Tendo que, ao mesmo tempo, nos lábios, uma censura ou reprovação que as crianças não merecem. Pais, essa conduta seguida para com seus filhos destrói a felicidade e a ambição delas. Fazem o que vocês ordenam, não por amor, mas porque não ousam proceder diversamente. Não têm o coração no que fazem. É um trabalho servil em vez de um prazer. E isso nos leva a esquecer-se de seguir suas orientações, o que lhes aumenta a irritação e se torna ainda pior para as crianças. Quer dizer, se você fala num tom de reprovação, de censura, aí às vezes as crianças não estão merecendo dessa forma, que na verdade não deveria ser mesmo. Então aqui vem vários conselhos para nós nessas perguntas, nos dando orientação com relação à educação dos filhos. Teus filhos, eles vão ser com certeza de molde a ser do pai e da mãe. O que o pai e a mãe é, o filho com certeza será. Quinta pergunta. Por que alguns filhos chegam ao ponto de quebrar todas as regras do lar? Então eu vou lá para Eclesiastes agora. Eclesiastes 7:16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo? Verso 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Verso 22. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoasses a outro. Então é aquele negócio, quando nós não agimos corretamente com os nossos filhos, e esses filhos quebram todas as regras do lar, é porque alguma coisa de errado está saindo ou saiu na educação. Vamos ver aqui o que tem no Lar Adventista, página 308, de conselho para nós. Há perigo de crítica demasiada severa em pequenas coisas. O criticismo excessivamente severo, regras demasiadamente rígidas, levam ao quebrantamento de todas as disciplinas. E mais tarde, as crianças assim educadas mostrarão o mesmo desrespeito pelas leis de Cristo. Então eu poderia citar aqui uma das regras que os filhos podem quebrar, né? Quando a gente é demasiadamente severo em pequenas coisas. Os pais têm muitas vezes mania de pedir aos filhos: olha, você tem que levantar, lavar o rosto, escovar o dente, pentear o cabelo, colocar a roupa, arrumar a cama. Tudo isso é louvável. Mas se você pegar muito no pé da criança, para ela, você não escovou o dente, você é isso, você é aquilo. Então você tem que ter um jogo de cintura, sabedoria, para que essa criança possa sentir a importância e a necessidade de ter uma disciplina, de ter uma rotina
de regras, que não venha ela, lá no futuro, ficar enfadada da censura e da crítica. Vamos para a sexta pergunta. Qual é o único meio de se conseguir um lar transformado? Provérbios, nós vamos em Provérbios capítulo 1 e o verso 23, dizendo para nós: atenta para as minhas repreensões, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, está falando aqui atentar para as minhas palavras e também para o meu espírito, onde será então o quê? Dada em abundância a sabedoria que o pai e a mãe precisam para que esse lar possa estar transformado dentro dos caminhos do Senhor. Temos a nota aqui de orientação para a criança, página 172, dizendo para nós: pensamos, é uma pergunta para nós, pensamos que somos capazes de moldar nossa vida e caráter para entrar pelos portais da glória? Não o podemos fazer. Dependemos cada momento de que o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, opere em nós e em nossos filhos. Se os pais quiserem ver um estado de coisa diferente na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus. E o Senhor lhes mostrará meios e maneiras pelos quais se possa operar uma transformação em sua casa. Então vejam aqui o conselho da inspiração e do texto da Bíblia, que o pai e a mãe devem se consagrar primeiramente a Deus, para então esse lar ter condições desse filho assimilar a educação e o preparo para a vida futura desses filhos. Sabemos que por palavras aqui, ficar lendo a nota, ler o texto bíblico, é muito perfeito. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Mas se você tem o conhecimento, você vai se esforçar. E Deus vai recompensar o esforço, ainda que seja imperfeito. Mas Deus vai honrar a parte dele para conosco. Sétima pergunta. O que é importante notar quando o casal tem mais de um filho? Vamos aqui em Provérbios 14, verso 26, para saber o que diz para nós aqui o conselho. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então, se haver o que? O temor, haverá o refúgio para os filhos. Então, se você vai ter mais de um filho, o que é importante saber? Está aqui na nota orientação para a criança 205. É obra muito bela lidar com mentes humanas. Nem todas as crianças podem ser tratadas da mesma maneira, pois a restrição que deve ser mantida sobre uma destruiria a vida de outra. Então é aquela questão da natureza, né? Duas crianças, dois filhos, muitas vezes crianças que nascem gêmeas, ou crianças que nascem um ano diferente da outra que já tem uma idade mais avançada. Existem maneiras diferentes de tratar um filho do outro, porque eles não são iguais e não serão iguais. Naturezas diferentes, do mesmo pai e da mesma mãe. Um vai puxar para o lado mais da mãe, do jeito de se expressar, do jeito de agir. O outro vai puxar mais o lado do pai. Mas a questão da educação, da maneira devida, como estamos aprendendo aqui, molda o filho a tal ponto de que ele possa sair de modo equilibrado. E se um filho é mais quieto e outro é mais agitado, a maneira de lidar é diferente também. A educação e as regras e os princípios são os mesmos, mas a maneira de lidar, de alcançar a mente daquela criança é diferente. Então, só quem teve mais de um filho sabe como foi tratado esse filho diferente do outro, na questão de conversar, de agir com ele. Então, é uma boa reflexão para nós saber essa importância de ter mais de um filho e como tratar eles. Passamos para a oitava pergunta.
Que cuidado deve ter o casal a fim de não estragar os filhos? Vamos aqui no Provérbios 15, verso 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, o cuidado agora do casal para não estragar o filho deve ser, então, a questão dos conselhos. Você deve mutuamente se aconselhar com o pai e com a mãe para que esse filho possa sair mais encaminhado. Vamos ver aqui em Orientação para a Criança, página 239. Princípios retos devem ser estabelecidos na mente da criança. Se os pais estiverem unidos nessa obra de disciplina, a criança compreenderá o que dela se requer. Mas se o pai, por palavras e pelo olhar, mostrar que não aprova a correção que a mãe aplica, se achar que ela é estrita demais e julgar que devem compensar a severidade, afagando e transigindo, a criança será arruinada. Os pais condoídos praticarão insinceridade e a criança logo saberá que pode fazer o que quiser. Os pais que cometem esse pecado contra os filhos são responsáveis pela ruína de sua alma. Então é aquela questão que toda a família já passou por isso, com certeza, porque nós somos de natureza e tendência pecaminosa. E qual desses pais não cometeu um erro desse? De às vezes achar que o filho não mereceu aquele tipo de censura ou aquele tipo de educação, aplicar aquele tipo de educação, aquela correção. E aí o pai tira a influência da mãe. E também vice-versa, às vezes a mãe tira a influência do pai. E muitas vezes até pelas costas. O pai sai para trabalhar e aí a mãe fala assim, seu pai falou aquilo, mas não é nada daquilo lá não esquenta a cabeça não. Isso tira a influência e o filho vai o quê? Tendenciosamente para o lado errado, porque a natureza é já pecaminosa. Então, tirar a influência de uma educação, de uma correção de um filho, é por demais perigoso. Qual é, então, o conselho? Deixar para que a coisa seja resolvida depois. Você chama a tua mulher, você chama o teu marido à parte no canto, olha, você fez isso, você fez aquilo, isso não é bom para os filhos. Então, nunca tirar a influência do filho para as coisas erradas. Esse aqui é o conselho para nós. Vamos para a 9ª pergunta. Que outro cuidado os pais devem ter para que possa haver uma atmosfera sadia no lar? Provérbios 18, verso 21, diz para nós aqui: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, se você não tem o quê? Um linguajar, uma falta de sabedoria e precipitação na sua língua, você pode arruinar as coisas com relação à educação das crianças. Orientação para a Criança, página 24, nos recomenda que o marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Devem ser muito ternos e comedidos, ou seja, medir o que você vai falar, ter sabedoria nas palavras. Comedidos na linguagem para não abrirem uma porta de tentação pela qual Satanás entre para obter uma vitória sobre a outra. Devem ser bondosos e corteses um para com o outro, agindo de tal maneira que se possam respeitar mutuamente. Cada qual deve ajudar ao outro a trazer para o lar uma atmosfera agradável e sadia. Não devem divergir na presença dos filhos, sempre deve ser conservado a dignidade cristã. Então, esse é o conselho para nós na questão da linguagem irrepreensível, cortesa, bondosa, sábia, para que esses filhos não venham a tirar proveito de nós quando eles vierem a ficar adultos.
porque com certeza serão o quê? Astuto muitas vezes, se ele for um filho mau, em tirar proveito daquilo que você errou no passado. Então, palavras de sabedoria faz com que então essa família, esses filhos sejam bem ordenados. 10ª pergunta da lição. Por que muitos pais temem exercer completa autoridade? Provérbios 19, verso 19. Diz para nós aqui: o homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tomar a fazê-lo. Então, se você exerce completa autoridade com os filhos que são condescendentes, trarão o quê? Um problema sério. Nós vamos ver aqui que a nota vai explicar para nós. Orientação para a criança 241. Alguns pais condescendentes, quer dizer que ele já está de acordo com as coisas erradas do filho, e de amor fácil, temem exercer completa autoridade sobre os seus filhos desgovernados, para que não fujam de casa. Seria o que então melhor alguns fazerem o que? Isso do que permanecerem em casa para viver sob a generosidade concedida pelos pais e ao mesmo tempo pisar toda a autoridade, tanto humana como divina. Poderia ser uma experiência muito proveitosa a tais filhos, ter plenamente essa independência que julgam tão desejável, aprender que custa esforço viver. Então essa questão de você ter medo, né, de exercer completa autoridade sobre o filho, porque ele já é condescendente, ele já é desgovernado, o conselho aqui seria melhor o quê? Ele então, que ele vá embora mesmo e sinta lá fora se é melhor ele viver num lugar onde ele vai ter que ter regras, porque o mundo exige que tenha regras se a pessoa quiser viver bem, de maneira certa. Aí ele pode até ser recuperado, do que ele ficar num lar ali sem regra nenhuma. E aqui a nota vai falar para nós que aí eles podem o quê? Fazer o que eles querem. E você aí pode ter medo de querer censurar o filho. Então, muitas vezes alguns filhos foram salvos dessa forma e outros foram perdidos, continuando no lar de maneira desgovernada, porque os pais tiveram medo de exercer sua completa autoridade. Então, esse é o conselho que fica para nós. O equilíbrio, a sabedoria para com a educação sobre os filhos é muito importante para que haja razoabilidade dentro do lar. Última pergunta dessa lição. E se o filho não quiser obedecer? Essa saída do jovem deve ser por qualquer motivo? Provérbios 19, 18 diz aqui: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. Ou seja, até o ponto de criar um problema muito sério e grave na família. E a Bíblia é bem assim, até muito mais radical das palavras que eu estou dizendo aqui. De chegar a ponto de cometer uma violência física, né? E hoje as leis são muito mais severas no país, de você exercer determinado tipo de disciplina com o seu filho. Vamos ver aqui o que tem orientação para a criança, página 241. Digam os pais ao menino que ameaça fugir de casa: meu filho, se você determinadamente prefere deixar a casa e obedecer às leis justas e próprias, nós não vamos impedir você não. Estou falando até um pouco com as minhas palavras aqui. Nós não o impedimos. Você julga achar o mundo mais amigável do que os pais que de você tem cuidado desde a infância. Você deve aprender por si mesmo que está enganado. Quando quiser voltar para a casa paterna e estiver sujeito à sua autoridade, ou seja, dos pais, será bem-vindo. As obrigações são mútuas.
Enquanto tem o alimento, o vestuário, o cuidado paterno, está, por sua vez, sob a obrigação de se submeter às regras do lar e à disciplina sadia. Minha casa não pode ser poluída com o mau cheiro, que aqui está falando do fumo, com a profanação ou com a embriaguez. Desejo que os anjos de Deus venham ao meu lar. Então essa é a conversa que o pai e a mãe têm que ter com os filhos. Se o filho às vezes é desgovernado, se ele acha que ele deve ter seus próprios desejos dentro da casa que ele está morando, com relação ao que vem falando sobre intemperança, às vezes o filho pega um hábito de fumar, pega um hábito de beber ou de imoralidade. Então é comum nos dias de hoje a geração dos filhos que nós tivemos e estamos tendo de querer ter essa independência dentro da nossa própria casa. E se isso for permitido, com certeza será arruinado o lar. Então, o conselho aqui é que deixa que esse filho vá lá fazer o seu experimento. Vá lá viver para ver se é bom esse pensamento que ele tem na cabeça. E aí ele vai ver que realmente o lar ele é muito melhor do que lá fora, porque a vida não perdoa, as pessoas lá fora não perdoam os erros praticados lá fora. Tem um preço e o preço é imediato. Os pais são misericordiosos, mas lá fora não existe essa misericórdia. Então, se o filho não quiser obedecer, faça a experiência lá fora. E a saída aqui é lógico, não é por qualquer motivo, tem que ser um motivo muito plausível, como foi destacado aqui na nota, né? De o filho querer fazer coisas que Deus não aprova, na questão de estragar a sua consciência, a sua saúde e a sua mente. Então, essa é a recomendação que nós temos nesta lição, com relação à disciplina e ordem. Foi falado aqui vários aspectos de como os pais devem agir com palavras e ação sobre o filho. E um lar bem ordenado tem muito mais probabilidade de se tornar o quê? Um lar onde os anjos e Deus podem se fazer presente ali. E esses filhos podem ser bem-aventurados em sua vida adulta. Então Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos, aqueles que ainda têm filhos pequenos, aqueles que ainda pensam em ter, que possam ter essa oportunidade que muitas vezes eu e outros irmãos que aqui estão ouvindo e assistindo esse estudo não tiveram, por conta muitas vezes de nossos pais não terem esse tipo de educação espiritual, que prepara então melhor os filhos para o mundo, para a sociedade e também para a igreja. Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam estar sempre ligados com o conhecimento da verdade, que é essencial para os nossos dias que estamos vivendo já perto do fim deste mundo. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.